Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema Igreja não é empresa e nem é ONG. Nós estamos vivendo a época em que muitos pastores têm uma visão deturpada do que vem a ser igreja. Alguns pastores têm transformado a igreja em uma empresa comercial, em um estabelecimento comercial. Eles enxergam, eles veem a igreja como um supermercado. Do púlpito fazem propaganda de almoços, de jantares, de lanches e muitas vezes chegam às raias da profanação quando dizem: compre o seu tique almoço, compre o seu tique jantar, compre a camisa do Congresso, o adesivo do Congresso, compre a caneca da igreja, de propaganda da igreja, que você está contribuindo, ofertando para a obra de Deus. Meus irmãos, que visão mesquinha é essa de oferta? Não consigo entender um ofertante desse estilo. Que a pessoa se serve de um almoço, se serve de alguma coisa, compra alguma coisa e, através dessa compra, está ofertando a Deus. Isso não é oferta. Até porque os almoços, os jantares, os lanches, a caneca, o adesivo, seja lá o que for, já tem o seu preço estipulado. E a oferta, não se estipula a oferta. Ninguém pode estipular preço de oferta. Até porque o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 9:7, Paulo, ele não fala de quantidade de oferta. Paulo, ele não fala de valor de oferta. Simplesmente, em 2 Coríntios 9:7, Paulo é enfático. Ele diz que cada um oferte segundo propôs no seu coração. Então, a igreja, empresa comercial, elas seguem exatamente o exemplo dos judeus, quando Jesus os expulsou da porta do templo. E se fosse possível, Jesus entrar em uma dessas igrejas, empresas, hoje, com certeza, ele viraria todas as mesas de comércios que lá estão, inclusive as mesas que ficam na porta da igreja, vendendo bolo, vendendo canja, vendendo comida. À semelhança das quermesses da Igreja Católica Romana. Meus irmãos, eu não consigo entender como é que um pastor do púlpito, na hora do culto, anuncia a venda de apartamento de um irmão da igreja. Eu não consigo entender que na hora do culto, no púlpito, o pastor faz propaganda da loja comercial de um irmão da igreja. E esses mesmos pastores que estão transformando a igreja em um estabelecimento comercial, estão transformando a igreja em uma ONG. Porque eles querem, a visão deles, desses pastores, é que a função prioritária da igreja não é a preparação das vidas para se encontrar com o noivo. Não. Eles pensam que a função da igreja é a transformação da sociedade para que este mundo se torne um paraíso. Ou seja, para esses pastores que estão tanto transformando a igreja em um estabelecimento comercial como numa ONG, o evangelho passou a ser para eles um evento e não uma doutrina a ser preservada e vivida. Esses líderes esqueceram que as condições sociais melhoram e as reformas morais acontecem através da proclamação do Evangelho, como resultado, como consequência da proclamação do Evangelho. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que a missão prioritária da igreja não é lutar pela melhoria de condições sociais. Essa não é a missão prioritária da igreja. A igreja não precisa levantar a bandeira de luta em prol de melhorias do sistema carcerário do país. Essa não é função da igreja.
A igreja não precisa se levantar na luta em prol de melhorar o sistema de saneamento básico do país. Essa não é a função prioritária da igreja. A igreja não precisa levantar a bandeira de luta em prol de uma escola pública mais eficiente ou de hospitais mais eficientes. Essa não é a função da igreja. Prioritária não. A missão prioritária da igreja não é fazer obras humanitárias. Mas a função prioritária da igreja é salvar vidas pela proclamação do Evangelho. A função prioritária da igreja é fazer discípulo, nada mais e nada menos do que isso. Essa é a função prioritária. Então, no momento em que a igreja prioriza cursos profissionalizantes para os seus membros, prioriza a construção de orfanatos, de creches, de asilos para velhos, de hospitais e colégios, esta igreja está indo na contramão, está indo em caminho oposto à grande comissão. Discípulos são feitos pela proclamação do Evangelho. Obra social tem que fazer? Claro que sim. Mas as obras sociais não é prioridade da igreja. Entendemos claramente que a evangelização e as obras sociais são partes integrantes e indispensáveis na missão da igreja. Entendemos isso. Entendemos que quando nós percorremos, por exemplo, o Antigo Testamento, nós constatamos o cuidado de Deus para com os pobres, as viúvas, para com os órfãos, os estrangeiros. Nós encontramos isso em Levíticos, capítulo 23 e Deuteronômio 24. Quando vamos para o Novo Testamento, nós verificamos que a prática do verdadeiro Evangelho é identificada com um coração que se preocupa e age em favor do necessitado, do pobre, da viúva e do órfão. Em Tito 3,14, Paulo nos ensina que devemos mostrar distinção nas boas obras a favor dos necessitados. Mas o mesmo Novo Testamento, por outro lado, é notório no Novo Testamento que a alta prioridade no ministério, na vida de Jesus, e no ministério e na vida dos discípulos, era proclamar as boas novas. O Senhor Jesus ordenou que as igrejas fossem ativas na esfera espiritual, pregando o Evangelho e edificando os santos. Então, no plano de Deus, a igreja é um corpo espiritual com uma missão espiritual. A igreja não pode ser transformada, como alguns pastores querem, num centro de assistência social. Não pode fazer isso. A igreja jamais pode trocar a autêntica mensagem da cruz e o fulgor da fé por uma ideologia, por uma filosofia meramente de transformações sociais. Em todas as partes do mundo em que o Evangelho foi proclamado, existiram transformações sociais profundas, com menores índices de criminalidade e menores índices de pobreza. Por exemplo, a herança, quem pode se esquecer da herança dos puritanos no século XVII? Nos Estados Unidos. Geraram o que a pregação dos puritanos? Geraram menores índices de pobreza, menores índices de criminalidade e mais justiça social. Quem pode se esquecer da Escócia? A Escócia experimentou grandes benefícios sociais quando foi sacudida pela pregação, pela proclamação do Evangelho de John Knox. Não devemos esquecer, meus irmãos, de nossas responsabilidades para com os necessitados, materialmente. Mas a proclamação do Evangelho traz benefícios sociais. A igreja nunca deve se esquecer de estender a mão ao pobre, ao necessitado materialmente. Mas a paixão da igreja deve ser a proclamação do Evangelho. Igreja não é comércio.
Igreja não é empresa comercial. Igreja também não é ONG. A igreja é sobrenatural. Nasceu no coração de Deus e está edificada em Cristo Jesus. Então a você, pastor, que invade a mídia, que está aí na mídia, surripando as suas ovelhas, pedindo dinheiro, isso e aquilo, para construir isso e aquilo. Lembre-se, estude a vida de George Miller. Aprenda com George Miller. George Miller construiu em Bristol, na Inglaterra, vários edifícios para abrigar crianças carentes. E Miller nunca pediu 1 centavo a ninguém. Nunca pediu 1 quilo de cereal a ninguém. E nem fez conluio com o governo britânico para tirar dinheiro, para obter dinheiro do governo. Mas as 3.000 crianças que estavam nesse orfanato nunca tiveram necessidade. Sabe por quê? Porque George Miller, era um homem de oração. Era um homem que tinha intimidade com Deus. Era um homem que dependia de Deus. E você que vive aí na mídia, surripando o dinheiro do povo, você pare com isso, porque você vai pagar sério diante de Deus. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Igreja não é estabelecimento comercial. Igreja não é ONG. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Amém.